vejo que hoje, né, sobre essa definição lá da Rodoanel, é a mesma causa do marco temporal do Supremo, né, lá do território Choclen da ANA, que é de repercussão geral, como vocês estão falando, né? Se deixa passar ali, vai repercutir para todo lado, né, para todo mundo. Então, a gente vai estar junto mesmo, né, fazendo, dando mais visibilidade e apoiando essa, né, todas essas questões que vocês trazem. Unificada no estado de Minas Gerais de povos comunidades tradicionais, quando atinge um, atinge o outro, então é bem importante. Se o inimigo é o mesmo, não tem por que a luta ser diferente. E ao mesmo tempo os impactos são muitos iguais. Inclusive a tentativa de cooptação também, eles usam da mesma artimanha. Por exemplo, falava de mineração, parece que estava muito ali nas minas, né? Agora as minerações têm chegado com muita força também nos Gerais, Vale das Cancelas, essa situação lá perto do Espancararu. Mas dizer que Minas Gerais são mais de 1000 comunidades quilombolas, e assim, todo mundo vai falar mais de 1000 comunidades quilombolas, e somente agora saiu a primeira titulação do norte de Minas, e tem a comunidade lá de Piões, que o companheiro faz parte, mas não saiu exatamente a regularização, a demarcação por inteiro. Então, de 1000 tem essa para ser regularizada e saiu agora no norte de Minas Gerais, que são mais de 300 comunidades quilombolas, a primeira. Então, tem esse passivo muito grande, 68% das comunidades mais atingidas em situação de vulnerabilidade, atingida pela mineração, são as comunidades quilombolas. Por isso que eu falo, essas comunidades, elas são o Ministério do Meio Ambiente, porque se não fossem as nossas comunidades indígenas e as comunidades de povos, comunidades tradicionais, já tinha passado mais ainda estraçalhado tudo. Só que existe essa tentativa também de cooptação de algumas lideranças. A questão do Rodoanel é tão grave, é porque está usando o dinheiro que seria para indenizar as famílias, porque não ameniza uma dor, não ameniza perder um rio. O que se coloca quando arranca um rio? O que se coloca quando matou mais de 200 pessoas? Não dá para amenizar. Não tem política de mitigação, mas tem uma responsabilidade do Estado. Mas está pegando esse dinheiro sujo de lama para revitimizar aquilo que era para ser usado, para tentar amenizar, inclusive, os impactos sociais, econômicos, ambientais, culturais, mentais das pessoas que estão sendo usados para revitimizar. É isso que Zema tem feito. Zema é o governo da privatização. Eu fico pensando que Zema é o cenário pior do que São Paulo, e o que o Frei coloca, a Alessandra colocou, é muito grave, porque nesse momento outros estados podem aprender isso como uma escola de, na verdade, passar em cima da consulta da Convenção 69 da OIT. Essa questão da resolução, ela é tão grave que parece aquela resolução que nós conseguimos barrar na época da pandemia, que tinha saído pela FUNAI, que era de heteroidentificação, que eram os outros que iam dizer quem era indígena. Então ela aplica a mesma tese. A mesma lógica. A empresa que vai fazer em 100 dias e nós conseguimos barrar no STF naquela época, mas é isso que está tentando ser aplicado. A outra questão que em Minas Gerais é tão grave, porque tem cidades lindas em Minas Gerais. Quando eu visitei Macacos, eu fiquei traumatizada. É uma cidade linda, casas maravilhosas. Pertinho de Belo Horizonte. Mas parece lugares abandonados. Você sabe onde é uma cidade onde o povo não ri? Ninguém sorri em Macacos. Porque já matou pela metade. Matar não é só inundar as casas, morrer, ser carregado pela mineração. É porque toda semana o alarme liga nessa cidade. E tem um paredão lá que pode romper a barragem a qualquer hora. E eles não sabem se vão amanhecer vivo ou não. Então, cidades que já têm essa situação de vulnerabilidade, as pessoas já estão atingidas. E quando tem essa política, que é política de mitigação, eles falam que são as comunidades atingidas diretamente. Eles não estão tratando essas pessoas que estão atingidas, mas que só porque a lama não passou em cima das casas. Então é um problema, na Comissão Externa de Fiscalização e Repactuação nós temos discutido isso, que não seja uma repactuação injusta. A repactuação nós temos discutida no Vale do Rio Doce, para que esse recurso seja investido em estradas públicas, para que se invista realmente, mas o Rodoanel é igual está falando, é uma cidade privada. Quem é que vai pagar um pedágio de mais de R$100 para ir vir? A outra questão é que da agenda da ministra, que nós temos discutido a importância de fazer uma agenda em Minas Gerais. O Abril Indígena é sempre um mês muito apertado. Até tentamos ver para o Abril, mas eu já estou querendo costurar com ela, eu já tinha falado com ela há mais tempo. Nós ficamos fazendo agenda em outros estados também, porque é a emergência que chama, não é ela querer ir nos Guajajara, ir para o Maranhão. Nós queremos ir sempre para os nossos territórios também. Claro. Mas temos agido de maneira coletiva, onde a emergência tem nos convocado, Pataxó do Sul da Bahia. Ainda é uma questão emblemática, que está pedindo socorro, não temos conseguido, inclusive, proporcionar um diálogo com o governo de lá. Mas em Minas Gerais nós estamos querendo construir uma agenda forte. Eu queria que ela fosse o território Xacriabá, mas nós estamos entendendo que prioridade
vai ser uma visita nos Machacali e também na região metropolitana. Então, na região metropolitana, como está bem perto, dá para fazer uma agenda ali, mas também pensando uma agenda forte com o governo, porque se a gente não trata com o problema, pela primeira vez na história, quando nós estivemos em Mato Grosso do Sul, foi um momento emblemático, onde nós estávamos com a presença daquelas pessoas que os responsáveis por fazer parte do leilão da resistência, por financiar armamento para matar os povos indígenas. E nós estamos num momento também de produzir diálogo, porque não dá para resolver uma situação sem minimamente a gente pensar o diálogo. Se não for porque gosta de nós, é pelo menos pela autoridade que se tem hoje e pela intimidação também que estando ocupando nesse momento um lugar estratégico junto com a ministra Aniele. A ministra Aniele colocou à disposição para ir lá no Quilombo dos Peões e nós acreditamos que logisticamente, estrategicamente, a presença da ministra Sônia é importante nos Machacali, mas é importante territórios indígenas da metropolitana que foi atingida pela mineração e uma agenda política. Excelente. A outra questão é que, como solução, ela deve estar pensando, mas o que eu posso fazer enquanto solução? Tem aspecto político, tem aspecto político de manifesto, que é manifesto político, que é inclusive um vídeo, parece que não é, mas quando você está ocupando esse lugar, já é um lugar importante. Inclusive recomendar a outros ministérios, via documento também, a situação, fomentando a importância que povos e comunidades tradicionais vão ser atingidos, mas que tem indígenas que vão ser atingidos. Inclusive nessa nossa agenda lá em Minas Gerais, nós precisamos reivindicar do governo também esse lugar da Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais e de Povos Indígenas, para que se escute, porque enquanto ele teria que fazer um movimento ao contrário, o que ele está fazendo é tentar não escutar os povos no processo de consulta livre, prévia e informada. Então nessa agenda vai ser muito estratégica. Já para encaminhar, a outra questão que pode ser feita foi o que o ministro Silvio Almeida falou, que é a questão do requerimento de informação, inclusive, que é muito importante, e se todo mundo começa a pressionar, porque esse requerimento de informação... A resposta a essas 18 questões que nós colocamos. Porque nós estamos preocupados que tem algumas situações, por exemplo, se abrir brecha em Minas Gerais, a questão do BNDES, e começar a fazer essas negociações, realmente tem condição de leiloar toda essa questão do minério para, inclusive, empresas internacionais, inclusive da Inglaterra, que nós estávamos querendo discutir como que está essa situação do coletivo, que está discutindo esse impacto também na relação com Brumadinho e Mariana. Então é importante também esse posicionamento, recomendando a outros ministros, porque em Minas Gerais, bem para finalizar, o que nós temos discutido foi importante para as eleições, mesmo sendo 40 mil, é o resultado que se define no Brasil. No entanto, agora nós estamos órfãos de governo e a bancada de deputados estaduais e federais, junto aos movimentos sociais populares, que tem sido a sustentação do governo Lula e dos ministérios. Então é muito importante que a gente consiga fazer esse possível diálogo, seja pelo menos pelo constrangimento. Então é como encaminhamento que a gente tem essas alternativas para tentar barrar um pouco desse impacto da mineração, que a ideia a gente sabe que não exatamente vai acabar, mas o que não dá, eu falo, não se pode curar o mal com a mesma enfermidade. Em Minas Gerais, ao invés de curar o mal, está criando outras enfermidades, e está avançando. Então, só para passar para o ministro a questão do aeroporto Carlos Prates, ontem nós negociamos com o Lira, eles queriam, a Grace, que é do agronegócio de Uberlândia, ela queria colocar hoje no plenário. Se colocasse hoje, era aprovado o aeroporto Carlos Prates. E eu e Duda pedimos para a Lira não colocar, porque não tem consenso. Quem é a Grace lá de Uberlândia teve só 2.000 votos em Belo Horizonte e quer decidir a vida do povo, que é um aeroporto que impacta, já morreu gente esse ano por causa desse aeroporto. Assim, a posição nossa aqui do Ministério e minha contra a mineração, você já tem, né? Que é o que, assim, é uma posição já clara e aberta, né? E a gente vai seguir com esse posicionamento. Vejo que hoje, né, sobre essa definição lá da Rodoanel, é a mesma causa do marco temporal do Supremo, né, lá do território Choclen da Ana, que é de repercussão geral, como vocês estão falando. Né? Se deixa passar ali, vai repercutir para todo lado, né, para todo mundo. Então, a gente vai estar junto mesmo, né, fazendo, dando mais visibilidade e apoiando todas essas questões que vocês trazem. E aqui a gente consegue se posicionar tranquilamente, assim, com vídeo, com carta, né, seja como for. Sobre a agenda lá, eu acho que é importante, assim, a gente fazer essa agenda conjunta com a Aniele, né, se ela se colocou já para ir, eu acho que a gente pode construir essa agenda junto. E aí a gente pode pensar de ir em 2 locais, né, até porque, como a gente quer fortalecer também
essa ideia, né, de que a gente está trabalhando conjuntamente, indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, a gente precisa ter ação concreta também junto. E aí eu acho que a gente pode construir essa agenda, a gente vai num lugar, depois vai em outro lugar, e aí a gente faz também essa agenda com o governador. Né? Como a gente fala, Mato Grosso do Sul, há um tempo atrás era impossível pensar uma conversa, um diálogo com o governador, né? E a gente foi lá, conversamos com ele, com todo o seu secretariado, inclusive com o presidente da FEMASUL, que é dos produtores lá, né? E a gente colocou na mesa a situação e falamos, né, olha, o conflito não interessa a ninguém, né? Essa distribuição desenfreada também não, a gente precisa chegar aqui no consenso, né? A gente precisa chegar num ponto onde ninguém saia mais prejudicado. E aí lá a gente olha também impossível um diálogo com o governador, né? Mas acho que a gente pode, de qualquer forma, levar um posicionamento, falar das preocupações, porque essas pessoas, eles realmente assim nem conhecem metade das coisas que vêm como consequência. Não conhecem porque eles não vivem isso, não entendem e nem colocam como importante, né? Então nunca é demais falar e apresentar, né, o que isso significa na prática, né? Também assim, porque não é só pensar no empreendimento por si só que vai trazer o benefício econômico, né? Tem que se pensar no prejuízo social, ambiental antes de tudo. E aí nós temos colocado muito isso e a gente tem conseguido sensibilizar as pessoas de dizer, você está fazendo hoje pensando que está atacando somente nós, né? Mas a consequência logo vem para todo mundo, então você também está no meio do prejuízo. Então a gente tem conseguido também fazer alguma sala com as pessoas que o povo tem ficado assim, né? E aí nessa agenda com o governador, Celinha, aí a gente já pauta a questão da secretaria no estado, porque assim, nós temos conseguido já criar secretarias estaduais em vários estados, né? Para colocar a secretaria indígena. E aí, em todas, nós temos conseguido colocar gente nossa de movimento para assumir essas secretarias, né? Porque aí é um apoio dentro do estado que a gente tem também. E aí a pessoa vai estar lá diretamente, né? Porque aqui, enquanto ministra, vocês, enquanto movimento, vão por demanda, né? E aí a pessoa que está lá fica numa agenda contínua ali de estar pautando aquilo que o movimento apresenta, né? Ou que a gente vai construir conjuntamente. Me coloco à disposição para a gente construir essa agenda a partir de maio, porque abril já terminou para nós. Abril nem começou, mas já acabou, né, de tempo. Abril a gente vai ter aqui a Semana dos Povos Indígenas, né? Estamos construindo essa agenda dessa semana que antecede o acampamento Terra Livre, que é de 17 a 20, né? Nós temos essa semana aqui várias agendas. Na semana de 24 a 28 tem o acampamento Terra Livre, né? Ainda estamos ajudando aí ver o local, Celinha, mas o ibanês não está nem pensando de levar esse lugar aqui para nós. E aí, então, aí acabou abril, né? 24 a 28 acabou abril. A partir de maio, né, a gente pode já, né, na primeira quinzena de maio, pensar isso, porque eu acho que é também um ato político, né, mas é também um ato denúncia, assim, porque a gente consegue dar visibilidade para o que está acontecendo, né? E aí a gente pode mostrar realmente essa reação também das pessoas, das famílias, do povo que vai ser impactado. Aqui, eu vou até combinar com eles, assim, o Silvio, com a Aniele, porque a gente pensa talvez um posicionamento conjunto. Nossa parte aqui temos toda a disposição, viu? Para apoiar e ir lá, fazer agenda e logo. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir. Tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Profetas falaram, mas os grandes